esse time da LDU um time qualquer. E eu acho que o Palmeiras é aquele negócio. Se o Palmeiras faz 1 ou 2 gols no primeiro tempo, é claro que o Palmeiras consegue passar. E eu acho que é muito provável que o Palmeiras faça um massacre no primeiro tempo, né? Isso é um pensamento que eu acho que todo torcedor palmeirense tem. A gente viu aí o Palmeiras atropelando o Internacional no primeiro tempo. A gente viu o Palmeiras atropelando o Red Bull Bragantino também no primeiro tempo. A gente vê um Palmeiras que é muito forte dentro de casa e, para mim, a LDU é um time qualquer, sim, fora da altitude. Nisso eu discordo um pouco do Flávio. Agora, tem uma coisa que a gente tem que ser sincero. Para mim, né, pelo menos que eu tenha visto, claro que eu não vi todos os jogos, né, da era Abel Ferreira em Libertadores, mas eu acho que pode ser dito que é a pior partida do time do Palmeiras do Abel Ferreira na Libertadores. Na era Abel Ferreira, é a pior partida do Palmeiras na Libertadores. Foi ridículo o que a gente viu no Equador. Vai ter que mudar muita coisa para o jogo de volta. E outra coisa, Mauro Betti, deu para perceber que o Thiago Nunes estudou muito esse time do Palmeiras. Então, o Abel Ferreira vai ter que variar muita coisa para esse jogo de volta. Agora, você concorda com o Flávio ou comigo? Para mim, esse time da LDU, fora da altitude, é um time qualquer. Boa noite, Pilhado. Agora valendo, né? Um abraço para você, pro Flávio, pro Pipero, para todo mundo aqui da Jovem Pan. A LDU foi primeira do grupo do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo fez uma fase de grupos muito ruim, né? Correu riscos até o final, até de nem passar, e passou em segundo. Mas a LDU não jogou o que jogou no empate em 0-0 em 22 de abril, na fase de grupos contra o Flamengo. Não jogou tão bem como jogou hoje. A LDU não jogou essa bola nem contra o Botafogo, nem contra o São Paulo. Foi uma partida histórica da LDU. Tivemos 2 momentos históricos hoje em Quito. Melhor partida, também não vi todos os jogos da LDU, né? Mas muito provavelmente a melhor partida da LDU sob o comando do Thiago Nunes e a melhor partida, talvez, da LDU na história dela na Libertadores, até botando o título de 2008, quando faz o que fez no jogo de ida, perde por 3-1 para o Fluminense no Maracanã e depois acaba ganhando nos pênaltis. Das maiores partidas da história da LDU, ponto. E a pior, mas isso não é só na Libertadores, tá? Na minha opinião. Desde que ele chega ao Palmeiras em novembro de 2020, nunca 90 minutos foram tão ruins da equipe do Abel, também por responsabilidade dele. Enaltecendo bastante, muito a LDU, o Abel teve escolhas que acabaram não sendo felizes. Eu entendo, eu também começaria com o Kelvin hoje, como eu teria começado no Maracanã, mas o Kelvin demorou, digamos, até para sair, porque ele é que parecia mais ter sentido os reflexos da altitude, que não é tanta como La Paz, Quito não tem isso, mas de fato alguma coisa aconteceu, embora o Flávio e o Pipero comentaram bem, o Pilhado, porque o Palmeiras terminou o jogo até com mais gás que a LDU. Tudo bem, os times são modificados, tal. A LDU já tinha uma vantagem histórica por 3-0, mas o Palmeiras não pareceu tão desgastado na segunda etapa. No primeiro tempo ele estava voado, estava na altitude de sei lá onde, numa atitude bovina, como diria o mestre Nelson Rodrigues, que o Palmeiras realmente jogou muito mal, e o Kelvin talvez o pior. Como também bem destacou taticamente o Pipero, na escolha do Rafael Veiga não era muito compreensível, mas é um jogador decisivo, é um jogador que em 111 anos de Palmeiras mais fez gols em partidas decisivas, mas não vive um bom momento. Havia opções melhores, inclusive uma delas não utilizada, como o próprio Maurício, mas aquele lado direito não funcionou e o Brian Ramírez voou por aquele lado, o Jamil também foi muito bem, toda a equipe da LDU foi muito bem. E com 9 minutos já tinham 4 chances, não fossem 3 grandes defesas, sobretudo a primeira do Carlos Miguel, o Palmeiras podia ser goleado, ter sofrido os 3-0 com menos de 9 minutos, aí foi tomar o primeiro gol e aí se perdeu. Pênalti, que no primeiro momento achei que não tinha sido, mas depois dá para ver claramente o braço aberto do Andreas Pereira, marcaria também o pênalti, e ninguém marcou aí pelo outro lado, pelo lado esquerdo defensivo do Palmeiras, o Murilo estava mal, o Piquerez que atuou como zagueiro, aí você pode discutir essa questão tática, de novo o Djamil entrou e fez o gol
o terceiro gol da partida da vida dele e da LDU. Djamil, que é dever lembrar, estava na equipe do Bolívar naqueles 3-1 no meio das finais do Paulista de 2023. O Palmeiras jogou com o time reserva e perdeu para o Bolívar em La Paz por 3-1. E também estava na volta no Allianz Parque quando o Djamil, jogando pelo Bolívar em 23, tomou os 4-0, que espero que nesse caso a história se repita na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Mas foi uma partida do primeiro tempo horrorosa do Palmeiras e ficou aquela coisa do palmeirense e dos rivais também se enfiando nessa coisa do time da virada e do amor que não veio a campo no segundo tempo. Teve uma chance com 59 segundos com o Flaco Lopes, depois teve duas boas chances e uma enorme com o Sousa e uma grande defesa do goleiro reserva, o Domingues, que entrou com 38 para 39 anos no lugar do Vale, que estava machucado e fez uma grande partida, foi muito bem, das poucas vezes que o Palmeiras chegou. As escolhas não foram das mais felizes, o Jefté entrando no lugar do Felipe Anderson pela ala também não foi legal, individualmente o time não foi bem, porque coletivamente também não foi legal, foi uma jornada infeliz do Abel, mais infeliz ainda do Palmeiras. A coisa só não está ainda mais definida para a LDU, ou não está definida para a equipe equatoriana, porque justamente a melhor campanha da Libertadores, até esse jogo, é um time que sabe se compor, sabe virar, é o time da virada, do time do amor. Parecia mesmo aqueles 4-3 fabulosos no Newton Santos em 23, quando o Palmeiras fez um primeiro tempo talvez pior que esse, contra o adversário mais qualificado, que era aquele Botafogo, mas depois virou de maneira sensacional os 4-3, fez 3 gols nos últimos 16 minutos e 31 segundos de jogo. Foi um negócio impressionante. Mas para a história se repetir como festa para o Palmeiras da quinta-feira, é claro que tem que mudar muito, técnica, tática, animicamente, vai ter, claro, o apoio da sua torcida, mas domingo tem um jogo complicadíssimo e depois da volta de Quito, que é contra o Cruzeiro, valendo demais, é um clássico de 200 pontos pelo brasileiro. Será que o Palmeiras vai ter gás, vai ter pernas? Fisicamente o time é muito bem preparado. Agora precisa ver o anímico, o tal da cabeça fria e coração quente, e o Palmeiras que jogue tudo que nem levou hoje na bagagem para Quito para tentar recuperar. Eu só acho que o Palmeiras ainda tem chance, sim. E aqui não é o torcedor que está falando, é um analista por tudo que o Palmeiras tem feito desde novembro de 2020 com o Abel. Mas é dever dizer, para mim, acabamos de ver, de coração infelizmente, a pior partida do Abel. E por isso a coisa, claro, fica ainda mais difícil para quinta-feira, mas ainda acho possível, tá? Se for para me pedir agora meu retrato, meu data Mauro, data betting agora, de quanto que está de chance, eu daria 51 para a LDU, 49 para o Palmeiras. Clubista, louco, maluco, pode chamar o que for. Mas tem que jogo quinta-feira. Eu não acho impossível, tá? Não acho, porque esse Palmeiras ataca muito, né? A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Por sinal, o Mauro não falou de uma chance do Vitor Roque, cara a cara também. Que o goleiro sai fechando, né? Ele chuta no goleiro, a bola volta nele. Aquela eu não cito porque eu entendo que se vai pro VAR ele estava impedido. Tá? Eu só não sei também, impressão pela imagem de televisão. Aquela nem citei, até porque eu não sei nem se foi batido o impedimento daquele lance. O Palmeiras ele ganhou esse rótulo dos apressadinhos como você, âncora, em função de jogos em casa contra adversários mais frágeis, a exceção foi o primeiro tempo contra o River Plate, que foi muito bom. O segundo não. O segundo tempo foi também um negócio difícil de entender. O time recuou, teve muito pouca bola, foi até 24%, chamou o River para o seu campo, tomou um gol no jogo que era para o Palmeiras ter resolvido pelo ótimo primeiro tempo, lá na primeira etapa mesmo, em Buenos Aires. Mas enfim, mas se classificou, né? Só que os últimos jogos fora de casa não foram bons, né? Derrota para o Bahia, o jogo polêmico do São Paulo, quando poderia ter tomado 3 gols no primeiro tempo, ou pelo menos até o começo do segundo, né? O jogo contra o Flamengo, que ele tomou 3 gols também, né, no primeiro tempo, e agora outra vez 3 gols no primeiro tempo. O que me parece muito claro é que esse elenco do Palmeiras que foi formado é um elenco que praticamente obriga o seu treinador a montar estratégias e formações mais técnicas, menos combativas e um time mais agressivo. E ele claramente está tentando, que eu acho até louvável, fazer com que o seu time seja um time mais propositivo em relação a outras versões que o Palmeiras teve durante seu período como treinador. Mas ele não está conseguindo. O time não tem apresentado equilíbrio, é vulnerável demais na defesa e nem cria tanto assim, né? Você vê nos 2 jogos agora, não só ontem como domingo, pelo tempo até que o Flamengo ficou no seu campo e o Palmeiras empurrando o Flamengo para a defesa, foram poucas oportunidades criadas. O goleiro adversário nem trabalhou. Ontem houve uma defesa difícil do goleiro adversário. Domingo nem isso aconteceu. Apesar de ter marcado 2 gols. Então o que você vê é um Palmeiras que fora de casa ainda não é um time maduro e consistente. A sorte do Palmeiras, se é que ela existe nesse contexto, é que o jogo de volta é em casa. Então vai tentar aí lembrar seus melhores momentos, mas eu imagino que vai ter que fazer algo diferente, buscar uma formação talvez que se assemelhe
aquele time da goleada no Água Santa, no São Paulo, os jogos do Paulista, o Santos, né? Vitórias, né? Até de goleada ou não, perdendo a primeira fora e depois ganhando em casa para ganhar o título estadual. Vai ter que fazer isso. Na Libertadores, onde vem acumulando eliminações dentro do seu estádio já há algum tempo. Foi assim em 23, 24 e 22 também, né? 22, 23, 24. Então, é um contexto bem complicado, depois de uma atuação muito ruim mesmo, impressionante. E no segundo tempo, o Palmeiras não foi nem capaz de aproveitar que a LDU... Foi até curioso que, geralmente, o adversário se cansa mais no segundo tempo. E a LDU, no segundo tempo, ela administrou mais o resultado e não tentou tirar proveito em tese, desgaste do seu adversário para tentar um quarto gol. Praticamente não buscou esse gol. E o Palmeiras teve muito tempo ali rondando a área do time equatoriano para pelo menos fazer um gol e ficar por 2 para ir para os pênaltis ou 3 para se classificar. E quando teve a chance, o Sousa ainda perdeu a melhor chance. Então foi realmente uma noite terrível, mas eu não acho que... Assim, o nível da atuação surpreende, foi muito ruim. Mas a derrota nem tanto, porque o Palmeiras não tem sido uma equipe tão competitiva fora de casa. E os jogos em casa e os placares elásticos contra Juventude, Vasco, Fortaleza, eles acho que iludiram um pouco. E o detalhe, o Palmeiras tem um outro desafio, é não tomar gol. Mas nos 10 últimos jogos, o único time que não fez gol no Palmeiras foi o Vasco. Então não pode tomar um gol. O que aconteceu com o São Paulo? Tomou de 2-0, aí a LDU faz um gol, ali o São Paulo acabou. O Palmeiras está numa situação ainda pior, que ele tomou de 3-0. Se ele toma um gol, ele tem que fazer 4 para levar para os pênaltis, ele tem que fazer 5 para ser... Aí fica muito difícil mesmo, quase, não diria quase impossível, né? Mas algo próximo disso, não dá para falar impossível. E o time da LDU mostrou também qualidades nesses jogos. É bom lembrar também que o Thiago Nunes não está desde o começo da temporada, ele pegou no meio. O que eu acho que até aumenta os méritos dele. A LDU da fase de grupos não foi um time tão consistente. Teve até correndo o risco de eliminação. O técnico era o Pablo Vitamina Sanches. Ele foi demitido antes do jogo da classificação, que foi um 3-0 sobre o Central Córdoba em casa. O Patrício Hurtado era o técnico interino. E na sequência entrou o Thiago Nunes. Aí contra o Botafogo, contra o São Paulo, foi ele. Eu acho que isso dá até mais valor, porque ele não fez um trabalho desde o começo, não. Ele pegou o bonde andando. O time teve instabilidade que o técnico foi demitido. O interino conseguiu o placar de que o time precisava para avançar em primeiro na fase de grupos. Ele deixou para trás, agora, um clube, independentemente do Thiago, ele deixou para trás o Flamengo na fase de grupos, né? O Flamengo foi segundo, a LDU foi a primeira colocada, e aí elimina Botafogo, campeão, o São Paulo, e agora está aí tão avançado, aí, digamos assim, nessa disputa com o Palmeiras. A LDU, gente, é um time grande da América do Sul, a gente tem que enxergar isso. Foi campeão da Libertadores, no Maracanã, em cima do Fluminense da Unimed, um time caríssimo, que tinha eliminado o São Paulo, que era o time todo poderoso tricampeão brasileiro. Né? Então, a gente tem que olhar com um pouco de atenção. Eliminou há 2 anos o São Paulo do Morumbi da Sul-Americana, ganhou do Fortaleza, do Vojvoda, lá no Uruguai, a sua segunda Sul-Americana, que tinha vencido o Fluminense na final de 2009, é um frequentador das competições internacionais, sabe exercer o mando de campo. Então, eu acho que a gente tem que realmente... Isso não vai acabar nunca, que o Juca falou da empáfia brasileira, não vai acabar, infelizmente não vai acabar. Mas é mais uma lição que o futebol brasileiro, parte da mídia e parte da torcida levam com esse resultado de ontem, porque, de fato, é um time que está aí presente, tem um retrospecto recente melhor do que outras camisas importantes da América do Sul. Que é o jogo que o Palmeiras tem nesse fim de semana. O Palmeiras tem um duelo decisivo, todos vão ser decisivos agora, né? Mas complicadíssimo contra o Cruzeiro. É um dos times que está brigando no topo da tabela. É um time chato dentro e fora de casa, muito bem armado pelo Leonardo Jardim. E o Palmeiras não pode poupar no Campeonato Brasileiro, principalmente saindo de um resultado como esse. Porque se o Palmeiras poupa no Campeonato Brasileiro e perde a vaga na final da Libertadores na semana que vem para a LDU, ele fica numa situação complicadíssima no Brasileiro e fora da Libertadores. Então, essa é a pergunta que eu te faço, Piperno, como jornalista e como torcedor. O que você acha que o Abel Ferreira tem que fazer? Será que ele poupa contra o Cruzeiro para tentar tentar uma virada histórica na semana que vem? Ou será que ele pensa, bom, já está muito complicado na Libertadores, eu vou botar força máxima contra o Cruzeiro para me garantir na liderança do Campeonato Brasileiro
e aí depois eu penso nesse jogo contra a LDU. Bom, até do ponto de vista anímico, se o Palmeiras perder para o Cruzeiro, vai ser um desastre. Veja, nem que... mas puxa, escalou o sub-20 e perdeu. Não interessa. Seria o Palmeiras perdendo e ficando mais longe, inclusive, da chance de conquistar o título brasileiro. E vejam só, no primeiro turno aconteceu algo semelhante. O Palmeiras era o líder com 4 pontos de vantagem, aí perde os 2 jogos para Flamengo e Cruzeiro e a liderança vai para o espaço. Só foi recuperada agora. Então, é importante sim jogar para ganhar. É uma coisa de cada vez, jogar com força máxima. Os caras podem ficar cansadinhos, paciência. Quer dizer, os caras estão jogando exatamente aquilo que eles aguardaram a temporada toda para jogar. Ou seja, os jogos maiores e decisivos, os grandes jogos. E tem uma coisa, esse time do Palmeiras, ele está devendo muito em grandes jogos. O Palmeiras fez 0 ponto contra o Flamengo, que é o segundo colocado. 0 ponto contra o Cruzeiro, que é o terceiro colocado. 1 ponto contra o Mirassol, que é o quarto. 0 ponto contra o Bahia, que é o quinto. Então vai poupar o quê? Tem que jogar para ganhar sim. Tem que jogar para ganhar e cobrar principalmente de quem não jogou hoje. Agora, realmente, se quiser inventar de novo o Rafael Veiga numa situação dessa, não vai dar. E outra coisa, anteontem, eu fui a um podcast com o nosso Pedro Marques. Aliás, um grande abraço para o pessoal do Pó de Porco. E lá a gente falava sobre possibilidades de escalação. O meu Palmeiras ideal, inclusive, para esses jogos decisivos, tem o Alan. O Alan de novo entrou jogando bem. Aliás, quase fez um gol numa jogada individual no finalzinho. Ele encorpa mais aquele lado. Por quê? Porque ele é um jogador de boa técnica, ele consegue carregar a bola melhor que o Veiga, ele consegue carregar a bola melhor que o Maurício e ele recompõe melhor. É um cara mais rápido, tá com mais apetite. Então, esse garoto, ele tem que ser muito mais prestigiado do que tem sido. O que tem acontecido com ele, invariavelmente, é entrar quando a coisa está quase perdida. É o cara que vai tentar virar o jogo contra o São Paulo, é o cara que vai tentar virar o jogo contra o Flamengo, é o cara que entra quando o time está perdendo muitas vezes. Não, ele tem que começar exatamente com o jogo 0-0, porque o Palmeiras só tem uma chance contra a LDU. É um Palmeiras fazer nos 2 tempos o que fez na primeira etapa contra o River Plate. O primeiro tempo do Palmeiras contra o River foi o primeiro tempo perfeito. Só que agora, na quinta-feira que vem, em vez de um primeiro tempo perfeito, o Palmeiras vai ter que fazer os 2. E vai ter que ter jogador com essa saúde física e com essa técnica para tentar isso aí. É um Palmeiras que vai precisar de tudo, vai precisar de uma atuação perfeita, né, nesse jogo de volta no Allianz Parque.